Olá, investidor, olá, investidora. Clima tenso no mercado cripto, muita gente em pânico e com medo dessa queda, mas na nossa visão, quedas são oportunidades e tu vai aprender nesse vídeo como lucrar com as quedas do mercado cripto, seja do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, BNB. Cripto está em queda, dá para lucrar e eu vou te mostrar nesse vídeo. Então já fica por aí, deixa o like, se inscreve no canal porque é conteúdo de qualidade. Primeiro deixa eu te mostrar aqui 3 notícias interessantes sobre o Bitcoin que mostram uma divergência, gente acreditando na alta, gente acreditando na queda. Então não existe uma concordância entre os investidores, entre os analistas. Alguns acham que vem queda, outros acham que vem alta. Então, o que é que a gente faz nessa loucura? A gente opera conforme o mercado, conforme a tendência. A tendência está de queda, a gente lucra com a queda. Ah, a tendência virou, agora é alta. A gente vai operar conforme a alta para lucrar com a subida dos preços. Então, vamos logo pro vídeo, sem mais enrolação. Já deixa o like e se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A primeira notícia é essa, ó. Preço do Bitcoin hoje, 26/9. Por que o preço do Bitcoin caiu? Para 109 mil. Ursos estão no comando agora. Então, quem está no comando agora são os vendidos, os ursos. Urso por quê? Porque o urso representa queda no mercado, queda no preço, porque ele bate de cima para baixo. Ele bate assim, deixa eu melhorar aqui. Ele bate de cima para baixo, cima para baixo. E o touro, ele chifra de baixo para cima. Por isso esses dois animais são representados no mercado cripto. Vamos lá. Então, preço do Bitcoin hoje, porque o preço do Bitcoin caiu para 109 mil, ursos estão no comando. Primeira opinião aqui da notícia, um resumo. Saídas de ETF de Bitcoin. Vendedores das ETFs de Bitcoin, pressão de venda em ETF de Bitcoin somou 258 milhões. Venda sempre causa queda, tá? Quando acontece uma pressão de venda, isso quer dizer que aumenta a oferta do ativo no mercado e empurra o preço para baixo. Então, esse foi o maior fluxo negativo desde agosto. Essa é uma dos motivos aí, um dos possíveis motivos que empurraram o preço para baixo. Liquidações em derivativos. Pessoas que estavam operando no mercado futuros, que é aquela operação que faz a alavancagem, que dá para lucrar com a alta ou com a queda, foram liquidadas. Aqueles que estavam acreditando na alta foram liquidados em 465 milhões. Então, muita gente perdeu dinheiro, tá? Muita gente perdeu dinheiro. E pressão macroeconômica, a situação econômica do mundo. Tarifas anunciadas por Trump e dólar mais forte. Quando o dólar fica mais forte, o mercado cripto, o mercado de ações, tende a desvalorizar. Quando o dólar enfraquece, mercado cripto e mercado de ações tende a valorizar. Então, dólar mais forte, isso aumenta a aversão ao risco, empurra o preço do Bitcoin e das criptomoedas para baixo. Então, primeiro, são esses 3 pontos para a gente iniciar aqui, te mostrando, ó, Bitcoin caiu, beleza. Quais foram os motivos? Esse daqui, esse outro e esse outro. Pronto. Tem um motivo que ninguém está comentando e eu acho que vale a pena destacar aqui. E calma, a gente já vai falar sobre fazer operações para lucrar com a queda. Calma aí que tu vai ver. Trump, Ucrânia. Trump, que antes estava neutro nessa guerra entre Ucrânia e Rússia, agora se põe do lado da Ucrânia, defendendo a Ucrânia, criticando lá a Rússia, menosprezando a Rússia e Putin, chamando eles de tigre de papel. Então, isso também causa medo, isso causa um cenário, isso causa um aumento de uma possibilidade da guerra, a guerra que estava meio esquecida ali, agora com a entrada dos Estados Unidos, esse apoio de Trump
pode fazer o mercado temer o que pode acontecer, e isso está também afetando o preço do mercado cripto para baixo. Então é importante a gente ficar atento com isso. Teve lá aqueles 3 motivos sobre pressão de venda de ETFs, derivativos, short, derivativos estopando a galera que estava apostando na alta, e a tensão macroeconômica, a economia, e agora Putin apoiando Ucrânia contra a guerra da Rússia. Então, isso é para a gente ficar atento. Agora vamos ver uma coisa aqui. Outro ponto, de 124 mil para 109 mil, macroestrutura do Bitcoin dá sinais de que bull market acabou. Isso daqui é aquela notícia que eu quero te mostrar que não existe um consenso. Tem gente especialistas dizendo que Bitcoin vai cair, tem outros especialistas apontando para alta. Então vamos acompanhar isso daqui. Glassnode aponta que agora é só queda. Eu não acho, tá? Eu não acho isso. Relatório mostra desequilíbrio entre fluxos institucionais, empresas comprando, tá? E vendas de longo prazo, sugerindo fase de arrefecimento para o Bitcoin, de esfriamento. Tá mostrando aqui, agora o Bitcoin esfria. Por quê? Porque o fluxo institucional, empresas comprando, diminuiu. E existe muita gente vendendo, venda de longo prazo. Isso é o que a Glassnode está dizendo, e Glassnode é uma empresa confiável, vale a pena ouvir o que eles estão dizendo, não vamos descartar a opinião deles, é importante. Glassnode alerta que Bitcoin mostra sinais claros de exaustão. Métricas on-chain indicam que entradas institucionais não compensam pressão de venda dos long-term holders, dos holders de longo prazo. Holders de longo prazo estão empurrando o preço para baixo, fazendo o quê? Vendendo. As baleias que compraram lá em 2010, 2011, aquelas baleias antigas, estão vendendo para caramba. E fragilidade entre ETFs e distribuição de longo prazo sugere risco de correção mais profunda, queda. Então, Glassnode aí cita esses motivos para pressão de venda. E calma, a gente já vai falar como tu vai lucrar com a queda. Calminha aí, calminha. Outra notícia importante, Bitcoin cai abaixo de 109 mil, mas dados indicam entrada de compradores. Então, apesar da Glassnode dizendo que tem gente vendendo, a pressão agora é queda, outros dados mostram que ainda tem gente comprando, o preço do Bitcoin despencou, beleza, a venda de Bitcoin se intensificou, isso é fato. Mas os dados mostram que compradores à vista estão aumentando o tamanho de suas alocações. O que é isso? Pessoas estão aproveitando a queda para comprar mais, é isso. Queda é oportunidade de compra, é o que eu sempre destaco por aqui no YouTube e lá no Instagram. Se tu ainda não me segue no Instagram, @Diego do Bitcoin, me segue lá e deixa o like aqui e se inscreve no canal, por favor, né? Os dados do mapa de calor de liquidações sugerem que a queda pode se estender até 107 mil. Então, pode ser que tenha mais queda, até 107 mil. Isso daqui é o mapa, dados do mapa de calor. Se tu quiser, deixa um comentário aí para eu te explicar o que é o mapa de calor, para que isso seja uma ferramenta a mais nas tuas análises para te ajudar a fazer tuas operações. Então comenta aí que eu vou mostrar num próximo vídeo o que é esse mapa de calor e como os dados dele podem nos ajudar nas nossas operações. Então, venda de Bitcoin se intensificou, pode cair até 107, mas tem gente aproveitando muito para comprar. E essa é a dica. Compra Bitcoin o máximo que puder. Compra o máximo que puder. E agora vamos lá para a nossa operação. Como fazer a operação de venda para lucrar com a queda do mercado cripto? Vamos lá. Primeiro, a gente está aqui no gráfico. A gente vai identificar um ponto de venda. Não é apenas, vou abrir uma operação de venda e o mercado vai cair. Não, não é assim. Vamos operar conforme o mercado. Deixa eu colocar aqui o Bitcoin, 109 mil. Todo rabiscado. 109 mil. Perceba que nessa região aqui, o preço parou de cair. Mas quando ele chega nesse nível aqui, ele cai.
O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o Bitcoin subir para essa região e vou operar vendido a partir desse preço. Que preço é esse? A gente vai descobrir agora. 109.838. Pronto. Esse é o ponto em que eu vou abrir uma operação de venda. Por quê? Porque não adianta eu abrir uma operação de venda nessa região de preço e o preço subir um pouco para depois cair. Eu poderia já começar a lucrar desde aqui, em vez de eu ficar apostando na queda aqui. Então, vamos supor que o preço caia até aqui. Quando eu opero daqui para cá, eu vou ganhar aí 1,5%, fazendo uma operação alavancada de 5%, dá mais ou menos 7% aí de lucro em um dia, é muita coisa. Tem gente que espera um ano para lucrar 4, 5% na poupança, a gente tem 7% de lucro no dia, tá ótimo. Mas é muito melhor eu esperar uma subida do preço para esse nível, para depois aproveitar todo o movimento de queda de 2,5%, vezes 5, dá mais ou menos aí 12%, praticamente o dobro, quase o dobro, né? Então, assim, é muito melhor eu esperar pontos específicos onde o preço inicia a queda para lucrar com o máximo possível, para lucrar com a queda o máximo possível. Aqui, ó, por exemplo, o preço tem essa região e ele vem e cai, sobe, ele sobe. Quando ele rompe essa região, os investidores pensam que agora é alta. Ah, não, o mercado vai dar uma reagida, ele vai subir. Ele sobe um pouco e despenca. Isso se chama armadilha. Então fica atento. O mercado acontece muito isso, tá? Acontece muito isso de armadilhar nós investidores. A gente pensa que o preço agora é só alta e ele vai e despenca. É o que pode acontecer aqui. A gente está esperando uma venda nessa região, aí o preço faz isso. Sobe um pouco mais, e aí a gente pensa que agora ele vai subir para buscar esses topos aqui, e ele vai e faz isso. E despenca, tá? Então, cuidado com as armadilhas, cuidado com as armadilhas. Vamos, então, já encontramos aqui um ponto interessante de venda. Encontramos aqui um ponto interessante de venda no 109.866, tá? E qual é o meu alvo? O meu alvo é onde está o meu stop. Onde está meu stop? O meu stop, e isso daqui é extremamente importante, tá? Colocar stop é extremamente importante porque vai te livrar de perder dinheiro. Tu não vai perder dinheiro. Não vai perder muito, tá? Não vai perder tanto quanto poderia perder se não usar stop. O que é que onde eu estou visualizando o stop? Um stop pode ser no topo anterior. Mas só que se eu vender aqui, o stop fica muito distante. O que é que eu vou fazer? Eu vou identificar um ponto onde o preço testou. Esse ponto aqui é um nível interessante de stop, tá? Um nível interessante de stop. Então, eu compro nesse ponto, coloco o meu stop nesse nível aqui e eu projeto isso 2 vezes para baixo. Aqui é onde eu fiz a compra, aqui é onde eu coloquei meu stop. Eu projeto isso 2 vezes para baixo. Uma vez, agora 2 vezes. O que é que eu tô dizendo? O que é que eu tô dizendo? Eu vou lucrar 2 vezes mais o que eu poderia perder. É isso? É isso que tá, essa estratégia me dá. Eu vou lucrar, se eu for fazer uma operação que eu vou perder 100, eu vou lucrar 200. Posso perder 100, certo, mas eu vou lucrar 200. É uma operação que vale o risco, que vale o risco. Vamos lá. Então eu sei que aqui é meu ponto de compra, aqui é meu stop e eu vou colocar o meu lucro nesse ponto aqui. Deixa eu melhorar esse ponto de venda. Opa.
108.246. Pronto. Agora eu venho aqui na Coinex e vou fazer essa operação. Por que eu indico a Coinex? Porque ela é a única corretora do Brasil que não vai reportar suas transações para a Receita Federal. A única do Brasil que não reporta suas transações para a Receita Federal. Então vamos lá, eu vou colocar uma operação de venda aqui na Coinex que vai colocar lucro no meu bolso com a queda. Então eu tenho aqui, primeiro eu venho aqui em Coinex, futuros, negociação de futuros. Pronto. Abri aqui o gráfico do Bitcoin. Se abrir outro gráfico, você procura nesse campo aqui de pesquisar a moeda que você quer. Nesse caso, a gente vai ver Bitcoin, tá? Pronto, vamos lá. Aqui eu tenho vender, que é lucrar com a queda, e aqui eu tenho comprar, que é lucrar com a alta. Negociação de futuros. Aqui eu sempre escolho isolado. Tem cruzado e tem isolado. Qual a diferença? Isolado. Se eu estou numa operação de Bitcoin e de Ethereum e eu coloco $1.000 para o Bitcoin e $1.000 para o Ethereum, os valores estão separados. Os valores estão separados. O Bitcoin é 1.000 e o Ethereum é outros 1.000. Quando eu coloco a operação cruzado, se a operação do Bitcoin começa a ficar negativo, ele vai puxar saldo da operação do Ethereum. E vice-versa, se o Ethereum ficar negativo, ele vai puxar saldo do Bitcoin. Então, para melhorar meu gerenciamento de risco, para eu saber onde tem os 1.000, onde estão os outros 1.000 e eu não me confundir, eu prefiro utilizar isolado. E se você gosta de operação cruzado, tá tudo bem, tá? Alavancagem. Tem aqui 1x, 2x, 3x, 5, 8, 10, até 100x. Eu vou fazer uma operação de 10x. O que isso quer dizer? Que se o preço subir 1%, 10x, 1% vezes 10, eu vou lucrar 10%. Se o preço cair 1%, eu vou lucrar com a queda 10%. Só que se eu estou apostando na queda e o preço sobe 1%, numa operação de 10x, eu perco 10%. Só que com aquele gerenciamento de risco, a gente colocando o stop num ponto estratégico, a gente consegue minimizar o risco e aumentar os ganhos, que foi que eu te mostrei. A gente faz uma operação 2-1, onde se eu perder, eu perco só 1, mas se eu lucrar, eu ganho 2 vezes o que eu perdi. Então, vai guardando isso daí. Operação 10x, tem certeza de modificar? Sim. Pronto. Operação isolado, 10x. Essa parte aqui de limite, mercado, stop limit, stop market, ela é para as duas opções, tanto de compra quanto para venda, tá? Então vamos lá. Se eu quiser escolher o valor da operação, eu escolho aqui em limite. Eu venho aqui em limite e digo, ó, eu quero comprar Bitcoin quando cair para os 107.000. Então eu digo para a plataforma o valor que eu quero fazer a operação de compra. Mesma coisa aqui, eu vou dizer para a plataforma que eu quero abrir uma operação de venda apostando na queda quando o preço chegar nos 109.000. Então, o preço está agora no 108. Chegando no 109, ela ativa a minha operação e caso o preço caia, eu começo a lucrar. Então, é isso. Em limite, eu escolho o tipo de operação, o valor que eu quero fazer a operação, tá? Eu escolho. Deixa eu puxar o zoom aqui para melhorar a tua visualização. Em mercado, é uma compra ou venda rápida. Eu não vou dizer... O preço está caindo rápido, não tenho como colocar uma operação lá em cima para apostar na queda, porque está caindo rápido. Então eu vendo rápido, ou então eu compro rápido. Em mercado eu não defino o preço que eu quero fazer a operação. É uma compra ou uma venda rápida, tá? Stop limit é a mesma coisa de limite, mas você escolhe o valor, tá? Mas é um pouquinho diferente. Stop limit, você escolhe o valor. Mas tem aqui a operação, eu vou te mostrar, mas serve para as duas. Eu vou dizer aqui, ó. Eu quero comprar Bitcoin quando o preço chegar nos 107.000.
mas eu só quero comprar quando ele voltar a subir para os 107.500. O que é que eu estou dizendo para a Conhex? Conhex, quando o preço cair para 107, você engatilha uma operação. Engatilha, puxa o gatilho e deixa preparado no 107. Quando o preço voltar a subir um pouquinho para 107.500, você compra, faz a operação, ativa de fato a operação. Deu para entender? Então, no 107, a Conhex vai preparar. Quando o preço subir um pouquinho para os 107.500, ela vai ativar a operação. Pô, Diego, e se eu quiser colocar preparar a operação por 107 e fazer a compra lá no 106? Pode, tranquilamente. Você pode engatilhar a operação, deixar ela preparada e caso o preço suba, você ativa a operação ou deixa o preço lá embaixo. Aqui em parar é onde você vai preparar o gatilho, para a gente entender melhor aqui. E aqui em preço é onde a Conhex vai de fato comprar o ativo. Então eu posso preparar a operação, engatilhar no 107 e dizer para ela para comprar nos 100, tranquilamente. Ou então no 107.500, que eu quero esperar o preço cair para o 107, subir um pouquinho, dar um sinal de alta para comprar. É isso que a operação está me dizendo aqui. A mesma coisa é aqui. Eu vou dizer para a Conhex, Conhex, eu quero comprar quando eu quero vender quando o preço chegar no 110, mas você só ativa a operação quando ele cair para 109.500. Então a Conhex vai estar esperando o preço subir lá para 110. Quando chegar no 110, ela vai preparar a operação. Quando o preço cair para 109.500, ela ativa a operação e você começa a lucrar com a queda conforme o preço vai caindo. Deu para entender aqui stop limit? Então, parar é onde eu vou engatilhar a ordem. Engatilhei, preparou a ordem. E o 109 é onde o preço vai dar o disparo, né? A Conhex vai dar o disparo para fazer a operação de fato. Se tu não entende, eu tentei mastigar o máximo possível aqui. Deixa nos comentários se tu não entendeu, porque eu vou preparar outro conteúdo desse para tu aprender mais ainda, tá bom? Me chama lá no Instagram também. Diego, vi o vídeo lá do YouTube, não entendi muito bem. Me ensina, cara, me ensina. Eu vou dar um jeito de te ensinar. Por mais mastigado que eu tenha explicado aqui, pode ser que você não entendeu e eu quero te ensinar cada vez mais a lucrar aqui no mercado cripto. Por isso, deixa teu comentário aí se tu entendeu ou se não entendeu, beleza? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Então, stop limit, eu defino os preços de gatilho, de preparação da ordem e o preço de disparo, de efetivação da ordem, da operação. Stop market é a mesma coisa. Eu vou só dizer o preço onde a Conhex vai preparar a operação. Mas o preço que ela vai fazer a operação, eu não escolho. Eu só defino o preço onde ela prepara. Conhex, eu quero comprar Bitcoin no 100 mil. Pronto. Chegou no 100 mil, ela já vai comprar. O preço subir um pouquinho ou cair um pouquinho, ela vai fazer a compra. É automático. A mesma coisa aqui, Conhex, quando o preço chegar no 110 mil, eu quero que você abra uma operação de venda. Mas eu não especifico aqui o preço de venda. Chegou no 110, o preço subiu um pouco ou caiu um pouco, ela vai fazer a operação de venda, tá bom? Pronto. Agora aqui, eu vou deixar stop limit, tá? Agora aqui em quantidade, veja que eu tenho aqui 1.031 dólares. Eu vou utilizar, ó, na operação, 100 dólares. 100 dólares. Perceba que esse 10x aqui, ó, mostra que eu estou gastando apenas 10 dólares. Eu não estou gastando 100 dólares. Eu estou gastando 10 dólares vezes 10, que é a minha com alavancagem. Com alavancagem, tá bom? Então, para eu gastar 100 dólares, eu tenho que colocar aqui 1.000 dólares, tá bom? Porque tem que levar em consideração os 10x. E aqui em margem, ó, é onde eu vejo o quanto eu estou gastando. O quanto eu estou gastando nessa operação. Quanto eu estou gastando nessa operação? 1.000 dólares, 1.004 dólares.
Quanto eu estou gastando nessa operação agora? 10 dólares, 50 reais, mais ou menos, arredondando. Então, aqui em quantidade é quanto eu vou gastar na minha operação. Minha operação vai ser de 100 dólares? Minha operação vai ser de 1.000? Não sei. É aqui que você vai dizer. Puxando essa bolinha aqui, você vai trazer em porcentagem. Pô, Diego, eu quero só gastar 20%. Pronto, você puxa a bolinha aqui e coloca no 20%, que dá 2.000 dólares e 53, que mais ou menos 200 reais do meu, 200 dólares aí do meu saldo. Pô, Diego, não, eu quero gastar 50. Então, puxa aqui 50% do teu saldo. Então, aqui eu acho muito mais fácil, tá? Quanto eu quero gastar? Eu vou gastar 25% da minha carteira nessa operação. Aqui é a mesma coisa, tá, turma? Vou puxar a bolinha para o lado, para frente, para trás e vou definir quanto eu vou gastar da minha carteira. Vou gastar só 5%. Ótimo. Vou gastar 51 dólares. Tá ótimo. 51 dólares é uma operação linda para tu fazer. E aí, por dia, vamos supor que você consiga tirar aí 10 dólares de lucro por dia. 10 dólares, 50 reais. No final do mês, você tem aí mais ou menos 1.000 reais, 1.200 livre. Fazendo um lucrinho, perdendo um pouquinho, lucrando um dia, perdendo no outro. E você consegue ganhar dinheiro. Outro dia eu te mostro aqui um gerenciamento de risco, que se você fizer 10 operações no dia, e se você errar 5 e acertar 5, você ainda sai no lucro. Manda no comentário aí me cobrando que eu vou fazer. Então, aqui eu puxo um saldo, quantidade que eu quero gastar da minha operação. E clico em vender. Pronto. Clico em vender, operação para lucrar com a queda. Clico em comprar, operação para lucrar com a alta. Então, é só escolher aqui, definir os preços, colocar a quantidade de dinheiro que você quer investir e deixar o mercado controlar agora o que vai fazer. Não adianta eu tentar controlar o mercado porque não tem como, não tem como. É o mercado que vai movimentar para cima ou para baixo. Beleza? Mas vamos lá fazer minha operação. Ah, outro ponto. Tá vendo aqui, ó, TP e stop loss. Aqui é o take profit, lucro, é o lucro. Se eu abro uma operação no 109 e 400 e eu vendo só no 110, 110 mil, essa operaçãozinha aqui eu colocaria 15 dólares no bolso. E um stopzinho de 109 e 200, eu perderia, fazendo a operação no 109, 346, gastando aqui 2.500 dólares, mais ou menos, com alavancagem, né? Claro. Eu fazia uma operação lucrando 15 e perdendo 3 dólares. Então, é uma operação favorável. Se eu perder, eu perco só 3. Mas se eu lucrar, eu lucro 15. É claro, seguindo a minha estratégia, né? Um alvo aqui, o stopzinho aqui, um alvo de 2 para 1. Então, é isso. Tá? Não é aleatório, não é aleatório. É seguindo a análise. Vou comprar aqui, o stop aqui, com lucro aqui. Pronto, é isso. Não vai sair colocando preços aleatórios aqui achando que vai lucrar, que não é assim. Beleza. Então, take profit é o meu alvo e stop loss, SL, é o meu parar a perda. Por quê? Porque se eu estou apostando na alta, eu fiz uma entrada aqui apostando na alta para lucrar 100 dólares. E aqui eu vou perder 20 dólares. Coloco o meu stop. Se o preço está caindo e eu não coloco o stop e o preço continua caindo, em vez de eu perder 20 dólares aqui, eu vou perder o preço caindo, eu vou perder 30, aí o preço cai mais 40, o preço cai mais 50. Enquanto o preço for caindo, eu vou perdendo dinheiro. Por isso, o stop aqui, para eu perder apenas 20. Entendeu? Stop é isso. Então, take profit e stop loss. Eita, que o take profit e stop loss é isso. Vamos lá. Eu sei que a minha operação de venda de Bitcoin está aqui no 109.866. Eu vou colocar aqui em limite. Eu vou dizer para a corretora
Conhex, quando chegar no 109,866, pode abrir uma operação de venda no 866, 108 não, 109,866. Quanto do meu capital eu quero investir? Vamos colocar $50. Tá aqui, ó, $51 da minha grana, R$ 250. Qual o meu alvo? Eu volto aqui, o meu alvo tá no 108,246. O meu alvo é 108,246. Tá muito baixo, né? Vamos aumentar aqui. Mas espera aí. E o meu stop no 110,629. 110,629. Então, eu vou aumentar um pouco o meu investimento para lucrar $20. E se eu perder, eu perco $10. Mas se eu lucrar, eu lucro 20. Se eu lucrar, eu lucro 20. Então tá aqui, 108,246, 108,246, o meu take profit, e o meu stop tá aqui no 110,629. 110,629. Pronto, só isso, galera. Só isso. E clico em vender. O que é que eu estou dizendo aqui para Conhex? Conhex, quando o preço chegar no 109,866, abre uma operação de venda utilizando $144. Pronto, ela vai saber disso. E o meu take profit, Conhex, o meu take profit está lá no 108, o meu alvo lucro está no 108,246 e o meu stop loss no 110,629. Agora eu clico em vender. Pronto, a Conhex agora já tem a minha operação no sistema. O que foi que eu fiz? Eu disse, Conhex, vende no 109,866 a quantidade de $1.400 e o meu take profit para lucrar com a queda é 108,246. Perceba que eu estou abrindo uma operação no 109,866, mas eu quero lucrar com a queda no 108,246. Caindo, eu vou lucrar. Mas, Conhex, caso o preço suba, depois que você abrir a operação no 109 o preço subir, no 110,629, encerra a operação, porque possivelmente o preço deve continuar subindo e eu não quero mais perder dinheiro nesse ponto. Fechou. Então a Conhex, eu fiz em uma operação, eu fiz 3. Eu disse para a Conhex comprar num preço, colocar meu alvo no nível e colocar o meu stop em outro nível de preço. Pronto. Agora a operação já está no sistema. Quando baterem os valores, a Conhex vai fazer as operações no alvo, no lucro, e você vai lucrar com a queda. É assim que você lucra com a queda. Então é desse jeito que você pode e consegue lucrar com a queda. É importante analisar o gráfico primeiro, entender ali um ponto de compra, também saber onde está o seu stop e o seu alvo 2 vezes o risco. Então, se eu vou fazer uma operação onde eu perco 10, eu tenho que abrir uma operação onde eu vou ganhar 20, que é para fazer uma operação onde eu lucro mais do que eu posso perder. Então é dessa forma que você vai lucrar com a queda do mercado cripto. Então deixa o like, se inscreve no canal se tu gostou. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Me segue no Instagram, me segue aqui também, se inscreve aqui no canal. E eu não sei se tu percebeu, mas isso daqui, ó, esse anel é uma carteira de Bitcoin. Se tu quer ter uma carteira igual a essa, confere a legenda, a descrição do vídeo, que tem um link para tu comprar uma carteira igualzinho a essa daqui. E eu vou deixar também um link para tu assistir o tutorial. Vai aparecer aqui em cima o link para você assistir o tutorial de como criar, de como funciona a carteira Tangen, que é um anel e é super discreto para você aí ter seu Bitcoin guardado e ninguém nem saber o que é. Valeu? Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até!